bem? Eu nem ia fazer, na verdade, esse vídeo falando sobre isso, mas eu literalmente acabei de ver o post da Britney, falando sobre a questão dos documentários, né? Vocês lembram que na época da conservadoria, quando a gente não sabia que era a Britney que cuidava do próprio Instagram, a gente achava que, na verdade, tinha sido a equipe, né? Que tinha falado mal dos documentários e do documentário do The New York Times, quando saiu e tal, não sei o quê. E hoje em dia a gente vê que realmente ela não gostou dos documentários, mas eu acho que tem um ponto aí que a gente tem que falar em relação a isso, e que é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, porque ela literalmente ela acabou de postar acabou de fazer um post no Instagram falando que ela achou muito. Ela se sentiu. Ela sofreu muito bullying, né? Ela sempre sofreu muito bullying dos estados, do país dela, né? Das pessoas em relação à vida dela, à imagem dela, ao peso dela. E que ela não se, ela se sentiu extremamente exposta nesses documentários e que ela acha que isso não ajudou a terminar com a conservadoria, porque ela acha que é um absurdo precisar ter documentários que explorem e, e façam esse tipo de exposição de uma pessoa para essa pessoa ter a justiça que merece, né? Para essa pessoa ter os direitos de volta. Ela acha que apenas com o depoimento dela na justiça as coisas teriam que serem resolvidas, né? Então ela diz que é interessante esse ponto dela, porque é isso que ela quis dizer quando ela falou dos documentários, e também porque as pessoas utilizaram muitas fotos de paparazzi, principalmente na época de 2007, né, que a gente viu outros documentários aí que eles fizeram, pegando umas fotos que a Britney não estava bem, na época que ela foi internada à força, na época que ela raspou o cabelo, na época pós o breakdown, né? Depois ela ter raspado o cabelo com a peruca. Enfim, várias fases da vida, vários momentos da vida dela que eu acredito que para ela seja, assim, dolorido olhar. É uma coisa que ela queria que tivesse privacidade, e o país inteiro tá assistindo, o país inteiro tá olhando, e tipo assim, todo mundo tem acesso a essas fotos, então sem falar do tanto que as pessoas fizeram graça sobre isso, falaram que ela era louca, que ela perdeu totalmente a vaidade, né? Enfim. E também lembrando de coisas do passado, igual o negócio do Justin, aquelas entrevistas que ela foi submetida, que ela falava, que falavam sobre o corpo dela, né? Sobre os seios dela, e que ela se sente extremamente humilhada. Por esse lado, tipo assim, é um lado que, por exemplo, eu não tinha reparado muito, não tinha prestado muita atenção, porque na minha cabeça, os documentários foram essenciais para mostrar ao público que ela estava numa tutela abusiva, que a coisa é muito maior do que a gente imagina, e também para mostrar para as pessoas que não era teoria da conspiração. Estava de fato acontecendo isso, e foi provado por A mais B, né? Só que olhando para esse lado que a Britney expõe, que é o sentimento dela, e ela que foi a pessoa exposta, né? Realmente é muito doloroso. Ela até falou: é engraçado que eu não acho que isso aconteceria com outras estrelas, como ela cita o Will Smith, a Jennifer Lopez. E ela também no final fala: eu acho que isso também não ia. Isso será que aconteceu também porque eu sou uma mulher? Porque a gente não vê esse tipo de coisa acontecendo com um homem. Tanto é que muita gente, até fã da Britney, falou, né? Um homem, um rockstar, por exemplo, muito famoso, ele nunca chegaram a pensar em colocar esse cara em conservadoria, justamente porque o cara é um rockstar, o cara é comedor, o cara bebe, o cara fuma, o cara usa droga. Isso é ser legal, isso é ser rocker, né? Isso é ser rockstar. Isso aí pode, essa vida louca, por exemplo, sei lá, esse pessoal que eu não vou dar nomes, não, melhor não dar nomes. E isso é uma coisa que, por exemplo, não acontece com nenhuma mulher, né? No meio artístico, não só com a Britney, mas com as mulheres em geral, né? E muitos fãs questionaram isso. Se fosse um homem passando pelo que a Britney passou, em termos de raspar o cabelo, né? Ir para as festas,
e tudo isso, será que a paternidade do cara seria questionada? A sanidade do cara seria questionada? A ponto da pessoa ser humilhada, explorada, da maneira que a Britney foi? Eu particularmente acredito que não. Se fosse um homem, não. Eu acho que pro homem eles iam arrumar várias justificativas, principalmente se fosse uma pessoa que fosse desse mundo de rock, em que as drogas e o suicídio e essa ideia de curtir a vida até o limite são legais, né? São coisas que fazem parte desse estilo de vida. Então eu acho difícil que algum homem seria submetido a esse tipo de problema, a esse tipo de exploração e humilhação e tudo isso, né? Como a Britney foi. Se vocês pararem para pensar, é verdade. É o que a Britney falou. Ela se sentiu extremamente humilhada. E eu acho que isso pode ser um dos motivos da Britney não querer ter contato mais com a Felícia. Por exemplo, muitas pessoas achavam que por a Felícia ainda ser amiga da Aline, a Britney teria ficado com um certo remorso. Não, chateada, né? Não remorso, não. Chateada por isso, né? Mas, pelo que eu reparei depois desse post, na verdade pode ser que a Britney não queira contato com a Felícia, porque a Felícia participou de 2 documentários, né? Os 2 melhores, feitos pelo The New York Times, que foi um documentário sério, mas ainda assim expôs, né? Questões muito delicadas e fases muito delicadas e doídas que a Britney passou ao longo da vida dela e que foi exposto não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. Então eu acho que faz mais sentido a Britney não querer contato com a Felícia hoje em dia e tá extremamente magoada porque ela vê, tipo assim, porque a Felícia participou de 2 documentários, né? Que exploraram isso e mostraram isso de uma maneira bem detalhada. Então eu acredito que seja por isso que a Britney não queira mais contato, ou no momento ela não consiga ter contato. E eu acho que a gente tem que respeitar o tempo da Britney, né? E até porque tem muitas coisas no backstage que a gente não sabe o que tá acontecendo. Então, assim, eu acho que faz mais sentido isso do que, de fato, a Felícia ainda ter contato com a Aline. Eu acho que tem mais essa pegada, né? Porque a Felícia participou desses 2 documentários. Então, assim, esse vídeo é mais para fazer uma reflexão mesmo, né? Porque eu lembro que na época que tinha saído isso, eu falei, nossa, mas não é possível que a Britney tá falando isso. Não é possível que ela não gostou dos documentários, porque esses documentários ajudaram ela a sair da conservadoria. E aí ela questiona algumas coisas que é interessante mesmo, que é igual ela falou. Por que documentários me expondo, mostrando uma fase da minha vida ruim, em que ela se sentiu humilhada, explorada, exposta, precisam vir à tona para eu sair de um sistema extremamente falho e abusivo, explorador, e por que não apenas o meu depoimento sobre as coisas que eu estava vivenciando nessa conservadoria, por que isso não é o suficiente? Então, isso é um questionamento muito interessante que eu confesso que eu não tinha pensado. E realmente, por que precisou, né, de toda essa exposição e exploração da imagem dela? Porque tudo bem que a gente sabe que o The New York Times não é um documentário sensacionalista, mas a partir do The New York Times tiveram outros documentários também que foram um pouco aquele The Battle of Britney, que não sei se foi feito pela BBC. Teve um que foi feito pela esse The Battle of Britney e teve um outro que podre, ruim demais. Eu até fiz review de todos esses documentários aqui no canal. E eles pegaram, na verdade, pegaram a onda, né, do negócio. Eles não, tipo assim, não, eu não acho que tinha interesse em querer ajudar ela ali, esses documentários. Mas o The New York Times, eu acredito que devido a essa questão, né, das pessoas acharem que era uma coisa mais teoria da conspiração, foi provado por A mais B que não é bem assim, que realmente tudo isso que as pessoas estavam supondo e achando que estava acontecendo, principalmente os fãs, realmente estava acontecendo. Mas eu entendo esse lado da Britney agora, porque realmente, na época, eu achei que seria impossível ela não ter gostado dos documentários. E olhando por essa perspectiva dela, que ela fala, né?
sobre essa questão de se sentir humilhada, exposta, faz um sentido. E ela até fala que eu não tô. Esse tipo de bullying, de exploração dos Estados Unidos, né? No caso, ela tá falando do país dela. Eu sinto desde que eu sempre comecei. E é verdade, porque na época também saíram vários livros, várias coisas, inclusive o Being Britney. Ele toca nesse ponto de que a Britney nunca ganha, né? Tipo assim, e é uma coisa que realmente nunca ganhou. Na época do Baby One More Time, ela foi acusada de ser uma adolescente provocativa e chamativa por causa das roupas dos clipes, da foto da Rolling Stones. Aí depois com o Upside Down Again começaram a achar que ela tinha colocado silicone e começaram a martirizar. Não, é outra palavra. Começaram a criticar o fato dela possivelmente ter colocado, né, assim, fazer reportagens sobre os seios dela. Várias perguntas, né, assim, machistas foram feitas para ela nas entrevistas, né? E aí os documentários dão exemplos de que muitos apresentadores perguntam sobre os seios dela, perguntam sobre namorados. Aí veio à tona a questão da virgindade, que eu não preciso nem entrar aqui, se vocês acompanharam, vocês sabem disso. A Britney é santa ou a Britney é uma, né, depravada? Depois com Slave falaram que ela era uma depravada, que ela era tudo, né? Tudo de ruim. E não é mais uma garotinha. Agora ela tá falando sobre sexo. Eu não. Muitos pais não queriam que os filhos gostassem da música, porque achavam que ela influenciava. Aí com a In The Zone teve aquela entrevista com aquela Diane, que a Diane falou que a Britney tinha que ser um exemplo para a família americana, que não sei o quê. E tipo assim, expôs ela, né, com a questão do término com o Justin Timberlake. Teve a questão de que o Justin deu a entender que que ela tinha traído ele. Sem falar também que após o documentário, o Justin deu aquela declaração bosta, várias coisas do passado, né, tipo assim, as pessoas começaram as pessoas assim, os artistas, né, começaram a pedir desculpas, começaram a dar depoimentos após o documentário, tipo assim, porque eu acho que a Britney questiona isso, por que eu precisei ser tão explorada e tão exposta para as pessoas terem uma noção de respeito, né? E aí depois do In The Zone, que teve isso tudo, que foi o período mais difícil, foi a questão, né, de 2007, que eles começaram a falar que ela era uma péssima mãe, com aqueles episódios, com o Chan no carro, no colo dela, ela tropeçando. Falaram do peso dela, que ela tava gorda, que ela tava acabada. Depois começaram a questionar ela de doida, taxar ela de doida. Aí teve a questão do cabelo, que ela raspou, a questão da ambulância, enfim, que tinha helicópteros, enfim. Eu acho que o que ela critica ali é justamente essa mídia que utiliza das fragilidades dela e das coisas que ela passou na vida dela para explorar, para poder fazer dinheiro. E ela dá exemplo disso em relação às fotos, que ela falou: "Nossa, que belo trabalho que eles fizeram de pegar as minhas piores fotos e de me humilhar dessa forma". Então assim, eu fiz esse vídeo porque eu fiquei pensativa, eu li o post, algumas coisas, tipo assim, teve coisas que eu não tinha questionado, que na minha cabeça o documentário em si os documentários eram bons, no caso os do The New York Times. E isso seria, tipo assim, era uma exposição que, tipo assim, era para trazer uma coisa positiva. Mas, vendo por esse lado que a Britney fala, né? Realmente é uma coisa a se pensar mesmo, né? Então, assim, eu acho que todo mundo tinha que ler esse post dela. Ela acabou de postar no Instagram, tá em inglês. Mas com certeza, daqui a pouco vocês já começam a ter os posts traduzidos pelo, por exemplo, Britney Online Brasil, o portal BS Brasil, eles rapidinho traduzem, então vocês fiquem ligados lá no Instagram. E eu queria ouvir a opinião de vocês. Queria que a gente debatesse um pouco isso. Vocês tinham pensado isso já na época que ela falou aquilo, na época que os documentários saíram, ou se vocês também pararam para pensar, tipo, igual eu pensei agora, que tipo, meio que a ficha caiu. O que vocês acham dessa questão da relação com a Felícia? Se isso que eu falei faz sentido? Eu tô bem pensativa. E realmente faz sentido. E pra vocês pararem para pensar, que artista foi tão explorado da forma que ela foi, né? Eu falaria o Michael Jackson.
Mas assim, na atualidade, né, não tem. Igual as fotos dela, que ela põe seminua, que ela faz aqueles nudes, cria um bafafá desgramado, enquanto outras artistas estão fazendo a mesma coisa que ela. A Kim Kardashian tá fazendo isso, a Hilary Duff tá fazendo isso, a Rihanna, a Beyoncé, mas ninguém questiona. No Instagram da Britney é sempre, eu acho que ela, tô preocupada. Ai, ela não devia ter saído da conservadoria. Você entendeu? Então, tipo assim, esse tipo de comentário, esse tipo de pensamento mostra muito do que os Estados Unidos mesmo fizeram com ela e continuam fazendo, né? Então é uma coisa a se pensar, porque eu não vejo esse tipo de, eu falaria até de perseguição com outros artistas de nomes grandes, por exemplo, como a Rihanna, como a Gaga, Beyoncé, e, né, que também postam várias fotos seminuas e já apareceram em capas de revistas seminuas também, e nunca deu a polêmica e o problema como é a Britney. Inclusive, tipo assim, gente, as fotos do casamento dela deram problema. Tipo assim, uma que ela tava dançando, teve gente que comentou. É claro que eu apaguei todos esses comentários. Mas você vê gente comentando, nossa, ela com a bunda de fora, nossa, ela nem fez questão dos filhos dela, sendo que as pessoas não param pra ler as informações. Não foi a Britney que não fez questão dos filhos dela. O Kevin deu uma declaração através do advogado dele falando que os meninos não estavam autorizados a ir no casamento, porque os meninos são menor de idade e a gente sabe que a guarda é do Kevin, né? Tipo assim, é a primeira vez na história que eu vejo isso, inclusive. O pai ficando com a guarda dos meninos, sendo que o pai é um bosta, não faz nada da vida, tem mais outros 30 filhos espalhados aí, é um maconheiro desgramado, e já foi comprovado isso na época que a Britney casou com ele, antes e agora, que saíram reportagens, mas ninguém questiona esse homem. A Britney, que é uma mulher bem sucedida, famosa, não tem os filhos dela com ela. E aí ela é obrigada a pagar uma pensão pro cara. É uma coisa muito louca, assim, na minha cabeça, que eu realmente não consigo entender. E isso é tipo assim, é um caso que eu só vi com ela, eu não vi com outro artista. Eu não, com nenhum outro artista. Então, assim, é uma coisa louca. Eu sinto que é uma questão de perseguição, é uma necessidade, uma vontade de fazer, tipo assim, de destruir ela, da mesma forma que eles fizeram com o Michael Jackson, por exemplo. Entendeu? Tem um prazer ali em humilhar, em ver a pessoa na merda e ver a pessoa, assim, perder os direitos civis e de humano, né, da pessoa. E além disso, o negócio do casamento, eu vi, aí tinha gente comentando isso, ou seja, a pessoa não vai procurar informação, a pessoa tem preguiça de ler. Isso eu tô falando brasileiro e gringo, tá, gente? A pessoa tem preguiça de procurar as informações, ela não lê nem a chamada de uma reportagem do Twitter, por exemplo, que você lê em 3 segundos, e perde tempo fazer um tipo de comentário desse pra, de fato, só comentar pra poder criticar uma coisa que nem ela sabe. Mas como é a Britney, tem que criticar. Aí vi gente falando do cabelo dela, do corpo dela, do vestido dela, de todo, do dente dela, da boca dela. Aquela foto da Madonna. Teve um cara que comentou assim, desesperada por atenção, em inglês, né? Desesperada por atenção. Quem que é essa mulher? Essa mulher já não é mais nada. Vocês entenderam? É uma onda de ódio gratuito que as pessoas não estão interessadas em saber das informações ou ler sobre isso, né? É só a necessidade de passar o ódio. Isso não só com a Britney, eu digo em outras coisas em relação a vários assuntos, vocês sabem disso, aqui no Brasil também. Então isso é uma das coisas que me deixa assim doente de raiva. E tô citando a Britney porque é uma artista que eu gosto, que eu acompanho e que eu já venho reparando. Então, assim, até as fotos de casamento dela deram problemas. E depois disso, teve 2 reportagens bem fudidas, desculpa lá, mas bem fudidas, que eles fizeram, que foi sobre o casamento dela, que era uma farsa. E uma reportagem agora falando assim, numa revista, não sei se era ok, falando uma coisa tipo assim, 36 dias de casamento e já vai pedir divórcio. Então, vocês entenderam? É uma necessidade de destruir o outro, que é, assim, muito focada nela. Então eu fiquei pensando nessas coisas e
Queria compartilhar com vocês aqui a minha, como é que fala? A minha reflexão e saber de vocês aí o que vocês acham, tá bom? Beijo!